Olá, começa agora mais um programa TV Secor, o canal do comerciário que você assiste todas as manhãs, segundas-feiras, em www.secor.org.br, também em tvosasco.com.br, pelos canais 3 da operadora NET e 6 da operadora CaboNet. Hoje nós vamos falar sobre o 14º Congresso Estadual da CUT, a Central Única dos Trabalhadores, em São Paulo. E para falar sobre isso, nós temos aqui a presença do Tafarel, o Valdir Fernandes, também conhecido como Tafarel no movimento sindical, que é coordenador da CUT Osasco e também dirigente, foi reconduzido ao cargo de dirigente da CUT Estadual. Tudo bem, Tafarel? Tudo bem. Olá, comerciário. Prazer estar aqui de novo na TV Secor. E também temos aqui do nosso lado a Kelly Domingos, que é diretora do Secor e neste Secult foi conduzida também a dirigente da CUT Estadual, de Políticas Sociais, né, Kelly? Isso. Bom dia a todos e a todas, é um prazer estar aqui. Obrigado pela tua presença, vai ter bastante trabalho aí nas políticas sociais da CUT, né, Tafarel? Bastante. Vivemos uma realidade difícil, uma realidade nova, né, no país, uma conjuntura diversa. E os trabalhadores têm que se organizar bastante para essa nova conjuntura. Vamos conversar um pouquinho sobre essa conjuntura, sobre o movimento sindical e sobre especificamente o 14º Secult. Como é que foi, Tafarel, esse do dia 25 a 28 de agosto, que foi realizado o Secult, como é que foi essa discussão lá em Águas de Lindóia? Primeiro que a CUT inovou, né? Esse congresso que nós fizemos foi um congresso mais tecnológico, né? A CUT utilizou, através do sistema de tablets, informatização, e nós eliminamos a questão do papel. Então houve muitos debates, foram 4 dias de muito debate, e a CUT também inovou na implementação da cota, né, que agora, Jefferson e Kelly, tem 50% da direção, né, metade é mulher, metade é homem. Hoje a direção é composta por 48 dirigentes, dos quais 24 mulheres e 24 homens. Foi um congresso que se debateu bastante a questão da organização sindical, das lutas que nós vamos ter na sociedade e principalmente do dia a dia do trabalhador bancário, né? A CUT realmente inovou e principalmente agora nós temos à frente da CUT, né, Kelly? Um professor que é o Douglas Riso, que vai comandar a CUT nos próximos 4 anos. A Kelly, é muito mais do que ver na cota das mulheres, vem pela competência, né, Kelly? Vem pela... também é importante essa participação paritária, é algo que a CUT tem buscado já há bastante tempo, inclusive à frente de outras centrais, à frente dos movimentos sociais, essa busca de 50%, para representar o que é a nossa sociedade, né? Mas também tem a questão da competência, a questão da participação, que a Kelly vem já com uma experiência de participação intensa no Secor, né, Kelly? Isso, é uma experiência de 8 anos do Secor, agora para a CUT, e lá tem bastante mulheres bem competentes, nossa, bem politizada. Eu gostei. E como é que foi a experiência de participar dessa eleição, pleitear um cargo e alcançar esse cargo, Kelly? Nossa, foi muito gratificante, né? A intenção nossa era um diretor nosso e uma diretora, mas infelizmente por conversar lá a gente preferiu ficar eu e ele para uma próxima oportunidade. Uma participação, mas também são muitos sindicatos para participar, para ter espaço, né? Muitos ramos, é bem competitivo. Agora, o Secult, Tafarel, trouxe algumas decisões importantes, aí, algumas pautas que foram aprovadas. Comenta um pouco para a gente destas pautas, o que você destaca nas pautas aprovadas do Secult? Nas questões internas, nós discutimos a questão, além da cota dos 50% das mulheres, nós estamos orientando os sindicatos a complementarem a direção dos sindicatos com 10% de juventude, né, começar a fazer uma política da questão de gênero, da questão de cotas, da questão dos negros. Mas o que nós avançamos muito foi na questão que nós fizemos, né, Kelly? Nós vamos indicar para o CONCUT, Congresso Nacional da CUT, um pacto nacional contra a violência da mulher, que está muito grave. Cada dia que você passa, você vê nos jornais, no dia a dia, a violência está muito grande. Fora isso, nós vamos levantar, inclusive, a bandeira da reforma política, né, que é importante ser feito. Lembrar que teve o plebiscito, né, onde mais de 7 milhões de pessoas no Brasil inteiro participaram, disseram que tem que ter uma reforma política. E principalmente, Jefferson e Kelly, discutir a questão da reforma tributária, se faz necessário. Hoje você percebe que o governo federal tem problemas de caixa, né? E nós temos que discutir seriamente a questão da reforma tributária. Porque é interessante, Jefferson e Kelly, e comerciário. Hoje, quem tem um helicóptero não paga IPVA, quem tem um barco, um iate não paga IPVA, qualquer carro que nós compramos, enfim, nós pagamos IPVA. Então, faz necessário uma reforma tributária de fato
e principalmente tributar as grandes fortunas, né? Esse é um dos pontos que nós vamos levar ao Congresso Nacional da CUT. Internamente na CUT nós vamos fortalecer, né, Kelly, as subsedes da CUT e principalmente criar um vínculo maior, que aí a Kelly vai estar conduzindo essa questão, que é da Central dos Movimentos Populares. Voltar a reorganizar, voltar a se juntar aos movimentos sociais, habitação, transporte, saúde, enfim, todos, né? Acho que foi um avanço fantástico. Agora, essa é uma discussão importante nesse momento. Você falou, o primeiro ponto aí importante colocar no Congresso é a questão da reforma política. Eu vou desviar um pouquinho do nosso tema movimento sindical aqui para falar da questão da reforma política, porque nós estamos vivendo isso neste momento, inclusive está lá encaminhado, agora recém-encaminhado para a chefe do Executivo, para a presidente Dilma, sancionar ou não um projeto que foi aprovado lá pelo Congresso, que não repercute com todas as demandas, não atende a todas as demandas que os movimentos sociais, que a sociedade em geral pleiteava, né, por exemplo, como o fim do financiamento privado de campanha, Sim. O financiamento empresarial de campanha. Como é que você avalia isso, Tafarel? Bom, primeiro assim, Jefferson, acho que o governo Dilma, ela se elegeu junto com a esquerda do país, né? Nós temos dito que durante o segundo turno ela vinha dando seta para a esquerda. E todos os demais candidatos que disputaram o segundo turno foram apoiar o Aécio Neves. Só que chegando no final da campanha, a Dilma parece que dá um cavalinho de pau para a direita. Isso se tornou muito ruim. Além da questão da reforma tributária, que acho que pode ajudar o governo nessa questão, tem uma outra questão que o próprio governo já dialogou, mas a pressão que vem da sociedade, das federações das empresas, contrários à questão da recriação da CPMF. Lembrando, Kelly e Jefferson, eu sou da área bancária. E na compensação de cheques lá dos bancos, né, quando você roda a conta corrente, você percebia que o trabalhador ele paga um valor pequeno de CPMF, mas as grandes empresas, a contribuição que ia para o governo federal é muito grande. Né, mas conseguiram implementar na cabeça do povo, através da mídia, que teria que criar o fim da CPMF, que é 40 bilhões a menos. Isso prejudica a questão da saúde. Fora isso, Jefferson, existe a pressão dos empresários, né? O que está acontecendo hoje no país, e é bom se lembrar, Kelly, que assim, a Dilma e o Lula, eles desoneraram a folha de pagamentos. Isso facilitou ao patrão, para ele gerar emprego e tudo mais. O que está acontecendo agora é criar voltar a onerar a folha de pagamento com as regras normais da sociedade, que é a contribuição do Fundo de Garantia, contribuição do INSS, é o que os empresários não querem. Então essa questão acho que entra na pauta, e assim, foi uma das pautas de discussão na CUT, e nós vamos encampar essa luta aí junto aos trabalhadores de todos os sindicatos, cutistas e não cutistas. Agora, a Kelly também vai ter uma tarefa importante de estabelecer pontes de diálogo com os movimentos sociais, até para coletar essas demandas e ver quais são as interfaces aí do movimento sindical, da CUT, né, para apoiar os movimentos sociais e para ser apoiada também por esses movimentos sociais. Como é que você está planejando isso? Qual é a sua expectativa para isso, Kelly? Então, no primeiro momento, estou marcando reunião até para mim ver a situação e a gente vai ter que ir para cima, sim, com certeza. Conversar com as entidades, conversar com os movimentos sociais. Isso, independente se é e qual central, a gente tem que se mobilizar. Nessa hora não tem bandeira sindical, partidária, o importante é a defesa da coletividade, né? Sem dúvida, inclusive parabenizar a Kelly aqui, porque no dia 7 de setembro, né, Kelly, tivemos no Grito dos Excluídos mais de 10 mil pessoas em pleno feriado prolongado na cidade de São Paulo, dizendo fora Eduardo Cunha, e para que se mantenham as políticas sociais, né, como investimento no Minha Casa Minha Vida, né, a questão do financiamento público das campanhas, acho que foi dito isso lá, inclusive parabenizar, que foi a primeira atividade, né, Kelly, que você estava na rua, mais de 10 mil pessoas, e está de parabéns, e acho que é isso, estar na rua dialogando com o povo, né. E o que vocês estão achando da permanência de Eduardo Cunha ali no Congresso, na presidência do Congresso Nacional, mesmo depois de ser denunciado por corrupção? É interessante, Jefferson, fazer uma comparação. Qualquer parlamentar, eu lembro do tempo que o Renan Calheiros foi denunciado que tinha um filho fora do casamento. Foi bombardeado demais. A mesma coisa quando o Sarney declarou apoio ao governo Lula, foi bombardeado demais. E quando houve a denúncia de parlamentares do PT e de outros partidos, eles foram bombardeados, inclusive com pedidos para sair da presidência da Câmara. Agora, você tem um deputado, preside a Câmara dos Deputados, que é a Câmara mais reacionária da história do país. Você vê um deputado denunciado e ele está enfrentando de frente o judiciário brasileiro, dizendo que não vai sair da presidência da Câmara e que essa questão de denúncia é uma questão que ele vai resolver. Agora, se é para outro partido, se é o parlamentar de outro partido, eles vão para cima, Jefferson. Isso é muito ruim. Na minha avaliação,
acho que o próprio Partido dos Trabalhadores e todos os demais partidos deveriam pedir a saída do Eduardo Cunha da presidência. E Kelly, mas ficou todo mundo em silêncio, né? Foi feita a denúncia do Eduardo Cunha e a coisa parece que... O assunto morreu? Não sei o que acontece, pegou, ficou, ninguém fala nada, mas ele está prejudicando bastante os trabalhadores, sem dúvida, dessa terceirização, várias coisas. Certo, agora a gente vai para um rápido intervalo, mas antes de ir para o intervalo, eu quero lembrar você que você pode interagir aqui com o programa TV Secor através do WhatsApp, é o 958-93-5075, 958-93-5075. Você também pode interagir através do site da TV Osasco, tvosasco.com.br, você entra lá e manda sua mensagem e conversa com a gente aqui ao vivo. Continua ligado, nós vamos para o intervalo agora e já voltamos. Estamos de volta com o programa TV Secor, hoje conversando com o Tafarel Fernandes, Valdir Fernandes, o Tafarel, o nosso coordenador da CUT Osasco, e também a Kelly Domingos, nossa diretora do Secor, que agora também é secretária de Políticas Sociais da CUT estadual. Falando a respeito da CUT no estado, como é que é a relação, Tafarel, da CUT com o governo do estado, esse governo que é responsável pela crise hídrica de São Paulo, que se envolveu aí também na denúncia da Alstom, né, do problema do metrô, e enquanto no governo federal as coisas parecem que reverberam vezes 10, o assunto aqui no estado morreu. Jefferson, é uma realidade dura. Vindo aqui para o TV Secor, eu assisti umas cenas dos policiais militares executando um rapaz desarmado aqui no bairro do Butantã, em São Paulo. Tivemos a chacina em Osasco, 18 mortos, completou um mês e ninguém se declarou nada. Então 19 mortos. 19 mortos. E ninguém fala nada, só um policial preso, enfim, muito estranho. Em relação à educação, o governo do estado está fechando 2.900 salas de aulas, isso é muito complicado, não está dialogando com o funcionário público, não dialoga com a questão da segurança pública. Vivemos uma crise hídrica seríssima, essas chuvas do mês de setembro ajudou um pouco, mas ainda vivemos uma crise seríssima de água, de abastecimento, e fora isso você vê a questão da denúncia. O promotor público pediu a dissolução das empresas que operavam os trens, né? Que tem a Alstom, tem outras empresas que, inclusive, contribuíram com as campanhas do PSDB, e é isso que você falou, Jefferson. Para o governo federal da Dilma, eles descem a porrada. Agora o governo do estado de São Paulo está tudo blindado, tudo lindo e maravilhoso. Isso é muito complicado e delicado. A CUT se posicionou no primeiro momento de procurar conversar com o governo de São Paulo. Não tem diálogo, né? A greve dos professores, 93 dias fazendo greve, sem nenhum recurso, sem nada. O governador nem atendeu às reivindicações. Interessante, Kelly, que o governador disse, acaba a greve que eu volto a discutir. Isso não aconteceu. Então, uma relação muito ruim com o governo do estado de São Paulo, e vai ter um enfrentamento cada vez maior. E para encerrar aqui minha fala, a questão da habitação. Todos os dias, Jefferson, é muito estranho o que está acontecendo. Todos os dias nós vemos reintegração de posse, uma atrás da outra. Ou seja, estamos judicializando a questão da ocupação de terra, que é uma judicialização no governo do estado de São Paulo, do judiciário estadual. Isso é bem ruim, porque a tentativa é de resolver um problema sério, o acesso universal à moradia. Isso está sendo discutido na justiça, dificulta bastante esse acesso à moradia popular, né, Tafarel? Sem dúvida. Eu nunca vi a quantidade de reintegração de posse que está tendo agora. É interessante, Kelly. Todo dia tem uma reintegração de posse. E assim, os movimentos populares, principalmente de habitação, eles não ocupam qualquer espaço público, qualquer terreno, qualquer gabinete. Eles ocupam sabendo que aquele imóvel está desapropriado ou aquele terreno que não é utilizado para construção, né, Jefferson? E o município de São Paulo aprovou, está em discussão para ser aprovado o plano diretor, e o plano diretor é bem claro. As habitações têm que ser habitações populares no centro de São Paulo e nas demais regiões da capital. Agora aquilo, volto a refrisar, nunca vi uma quantidade tão grande de reintegração de posse como está tendo agora. Então, inclusive, o judiciário está servindo de parâmetro para as lutas sociais, né, Kelly? A respeito da questão do metrô, acho que é importante frisar, o Secult aprovou uma resolução, né, agora em agosto, no 14º Secult, de combate à corrupção, né, de promover o combate à corrupção, né, Kelly? Isso. A gente está fazendo isso até para ver se melhor, porque igual, inclusive, tem a questão do metrô, só que ninguém de
fuga. Falou rapidinho, já foi. Quando é a presidente Dilma, estava sendo bombardeado, né? O tempo todo. E o governo, que é o que acontece, escola, movimento, essas coisas, passa que ninguém percebe. O então, assunto desaparece. Né? Desaparece. Agora, vamos falar um pouquinho agora aqui das nossas atividades do Secor, né, Kelly? O Secor está desenvolvendo aí, começou no dia 26/7, o Campeonato de Futebol Society 2015, que acontece lá no clube. Nossa, né? Tá muito bom. Tá uma briga feia entre as lojas, tá muito bom. As lojas montaram as equipes e estão competindo. Estão competindo, tá muito boa. São 40 equipes que jogam, movimentando cerca de 50 a 500 pessoas por rodada. E isso, termina, se eu não me engano, agora em outubro, e é todo domingo. Todo domingo, Todo domingo lá no clube de Carapicuíba, no clube de Carapicuíba. Isso, na Laura Josefa. Laura Josefa. Ok. É importante a inclusão pelo esporte, né, Tafarel? Sem dúvida. Inclusive é uma das áreas que a CUT, né, Kelly, deve se debruçar cada vez mais. Hoje o Haddad em São Paulo ele tem uma política de reocupação dos espaços públicos. E o Sindicato dos Comerciários aqui de Osasco está de parabéns que todo ano, né, tem esse campeonato. E é legal porque além do trabalhador praticar o esporte, ele dialoga também com o sindicato, né? Tá de parabéns. Sim, tem essa coisa de poder empoderar politicamente, né, do ponto de vista da mobilização, né, que é de chamar o trabalhador para dentro do sindicato, mostrar o que o sindicato está fazendo, né? Nossa, é verdade. E eles gostam bastante. Quando tem essa atividade, eles ficam contentes, igual da campanha salarial, desse movimento. Então, a gente sempre está fazendo para chamar eles mesmo. Ok. Agora, o Tafarel mencionou um aspecto importante aqui, essa coisa foi duas vezes mencionado o governo Haddad em São Paulo, né? E ele vem trazendo uma série de polêmicas, debaixo de muitas críticas, mas está tendo a coragem de mudar realmente algumas questões. A questão das ciclofaixas, por exemplo, a questão das faixas exclusivas de ônibus, que estão contaminando outros municípios do PT, não do PT, ou não. Né? Osasco vem adotando de forma bastante eficiente a questão das faixas exclusivas, sim, mesmo sob críticas, né, dos motoristas que querem que mude tudo, mas não mude nada, né, Tafarel? Sim. Acho que o Haddad é um prefeito do futuro. Ele está olhando para o futuro, está olhando as grandes metrópoles. Na Europa hoje é proibido o tráfego de carros dentro dos principais centros urbanos, e a questão das ciclofaixas é uma tendência mundial. Hoje o carro está ocupando um espaço complicado, além de você não ter a mobilidade, você tem a questão da contaminação, né? Através do escapamento dos carros, solta toda aquela contaminação. E outra, o Haddad está olhando para frente. Hoje a França se discute, não 40 km por hora, mas 32 km por hora, para evitar acidente. É interessante. Eu estive indo para São Paulo esses dias e parece que realmente é isso, Kelly. O trânsito está fluindo. Existe a velocidade reduzida, claro. A pessoa saindo correndo, acho que até passa você. Mas assim, existe a fluidez no trânsito. Eu encaro assim o Haddad como um prefeito do futuro, que está olhando para as questões do futuro, reocupando a cidade. Eu acho que é importante, inclusive assim, São Paulo é vitrine para as demais capitais e países do mundo, né? Agora, essa ação tem refletido também aqui dos municípios da nossa região. Eu mencionei a faixa exclusiva de ônibus em Osasco, que foi adotada principalmente pelo prefeito Jorge Lapas, né? Começou ainda lá no projeto prefeito Emílio, mas o prefeito Jorge Lapas, as ciclofaixas que foram intensificadas, sim, com o prefeito Jorge Lapas também, e ao contrário da crítica, são ocupadas, né, aos domingos, aí vai dizer que não tem ciclista, não, está cheio de ciclistas utilizando, né? O efeito no trânsito é mínimo, perto do benefício do local para a prática do ciclismo. Agora a Carapicuíba também anunciou, né, lá o Sérgio Ribeiro, prefeito do PT também, a redução da velocidade nas principais avenidas como forma de dar maior fluidez ao trânsito, porque evita que ele para e vai, né? Tá repercutindo nas outras cidades também? Sim, sem dúvida. Acho que aquilo lá, como eu disse a vocês, o Haddad acho que é um prefeito que está olhando para o futuro. E assim, Jefferson, a questão da redução da velocidade ajuda na fluidez do trânsito, né? Diminui as questões de briga do trânsito. Né? Esses dias eu buzinei para uma pessoa, dizendo para ela que a porta estava aberta, acabou me xingando. Enfim, as pessoas estão estressadas. Então, acho que a tendência mundial é essa, você diminuir a velocidade. E Osasco também já chega a dar mostras boas. A questão da ciclofaixa eu nunca tinha visto a ciclofaixa.
por acaso, no domingo, saí de casa, né, com a família, passando aqui pela ciclofaixa de Osasco, tem muita gente participando. É interessante que não é a pessoa sozinha, é a família. Família. Às vezes o pai vai, leva a criança na cadeirinha, a mulher está junto. Acho que é uma tendência interessante que os outros municípios têm que adotar. E sem dizer que é uma política pública que valoriza a questão do transporte, no meio alternativo de transporte, e valoriza a saúde, né? Que ele está pedalando, praticando exercício. Eu acho muito interessante e é importante isso para as cidades. Agora, as ações coletivas sempre tem que vir em primeiro lugar, né, Kelly? Mobilização e ação que beneficia o maior número possível de pessoas. Não é o caso do carro, do transporte individual, né? Sim, igual até o ônibus, transporte coletivo, da faixa, desculpa, né, da faixa do exclusiva ônibus, do isso ônibus, é bom, né? porque o que acontece? A gente está no carro, confortável, tudo, e quem pega um ônibus coletivo? Sim. Né? Então eu acho muito bom a faixa, maravilhosa, eu gostei. Pois é, um ônibus transporta o quê? 40 pessoas, mais 60 pessoas que vão num ônibus, né? O carro no máximo, o hábito é 2 pessoas, 5 pessoas no máximo, mas a média são 2 pessoas, né? Se muito, né? Então, e ocupa quase o espaço de um ônibus, um carro, né? É isso, Jefferson, que a população, inclusive o comerciário, tem que entender. Às vezes com a questão da faixa, né, Kelly? Ele vindo de ônibus, ele chega mais rápido ao serviço dele, não pega trânsito, diminui a questão do tempo da pessoa ficar em pé no ônibus. Acho que ajuda muito. É aquilo que eu tenho dito, alguns prefeitos e os próprios sindicatos têm se envolvido. Os comerciários participam de um fórum de desenvolvimento regional que está discutindo a questão do corredor oeste. Quer dizer, o cidadão sai de Jandira ou Itapevi, chega em Osasco pelo corredor oeste. Assim que o governo do estado concluir, vai ser a questão de 15 minutos, né? Você sai de Itapevi, você consegue chegar a Osasco. Acho que é importante, assim, são políticas públicas que vêm para melhorar, inclusive, a vida do comerciário e de todos os trabalhadores. E por falar em coletividade, mobilização, em políticas para melhorar a vida do comerciário, vamos falar um pouquinho aqui de campanha salarial. Os sindicatos comerciais estão em plena campanha salarial, né, Kelly? Estão havendo negociações aí, a pauta já foi entregue para os patrões, uma pauta, como sempre, inovadora, com várias questões importantes para a vida do comerciário. E o que você traz de informação para a gente aí dessa campanha salarial? Então, a campanha salarial a gente está pedindo 12% de aumento, está difícil, estamos negociando a segunda reunião que a gente está tendo e os patrões estão bem rigorosos, não quer dar nada, não quer dar, a convenção coletiva quer manter o mesmo e dá 8%, 9% de aumento. Mas a categoria vai para o enfrentamento para tentar tirar mais, Vamos, se né? precisar, a gente vai fechar coletivo, igual inclusive a gente anda fechando uma ou outra individual, com aumento maior, para ver se consegue, Mas senão a gente vai para o enfrentamento. A estratégia é minar as forças dos patrões aí. Sim, com certeza. E natural os patrões nesse momento de crise política, principalmente, agora começou a refletir na economia também, né? Não tem como, mas assim, num primeiro momento a crise era basicamente institucional e política, vamos dizer assim. É natural os patrões se aproveitarem desse momento para tentar conseguir puxar a sardinha para o lado deles, né? Sem dúvida. Se você pega um estudo do DIEESE, mais de 90% das categorias no primeiro semestre de 2015 tiveram aumento real. Agora, claro, os empresários se aproveitam da crise que está o país para tentar. Mas os sindicatos da CUT são sindicatos combativos, são sindicatos sérios, né? E tem a sua direção pronta assim, para combater. Agora sim, né, Jefferson, é um momento delicado, porque o país passa por uma crise econômica, existe essa crise política, como nós citamos o Eduardo Cunha, existe a questão das campanhas salariais, que o governo também tem que ficar atento, né? Nesse segundo semestre, Kelly, temos nós, bancários, comerciários, petroleiros estão em campanha salarial, servidores públicos federais acabaram de fechar uma campanha salarial, onde o governo ofereceu 6% agora e mais 4,5% em fevereiro do ano que vem. Bancários também nós estamos discutindo, Kelly, está difícil, os bancos têm chorado muito. E assim, tem que aguardar mais alguns dias aí para ver o desfecho. Mas assim, estamos prontos, né, para que o trabalhador seja cada vez mais beneficiado nas campanhas salariais. Importante lembrar que acho que eu falei poucas vezes, eu quase não falei, o Tafarel também é dirigente do Sindicato dos Bancários, né? E assim, como é que está a situação da negociação? Está difícil essa negociação com os bancos? Os bancos que nunca deixam de ganhar dinheiro, né?
Difícil porque assim, Jefferson, nós dialogamos com o governo federal e bancos privados, né? O governo federal, devido a essa crise, o governo federal, nós dialogamos com o Banco do Brasil e Caixa Econômica. Então, nós vamos ter um momento crítico na campanha salarial. E bancos privados não têm por que reclamar. Agora, o Bradesco chegou a lucrar 4, 5 bilhões no primeiro semestre. O Itaú, quase 6 bilhões no primeiro semestre. A crise para o setor bancário não existe, né? Os bancos estão muito bem, né? E assim, vai ser difícil, uma campanha difícil. Os banqueiros sempre tentam colocar essa questão de não poder dar aumento. E essa história vem desde 2008, né? Quando teve a quebra dos bancos lá nos Estados Unidos, agora com a crise na Europa. Mas essa crise não afeta o Brasil. Mas, no entanto, não afeta o Brasil, mas, no entanto, ela é argumento para todos eles, né? Argumento para todo mundo, né? Agora, recentemente, o presidente Dilma aprovou um aumento do imposto para os bancos, né? Isso reflete nessa negociação também? Eu acho que pode refletir porque nós dialogamos com o Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Mas assim, nós temos que ver agora, o setor bancário, ele fecha a campanha salarial depois da ata do Copom, que deve sair nos próximos dias. Porque assim, Jefferson, nós temos que computar, Kelly, como é que foi a inflação no mês de agosto. Assim que o governo declarar como foi a inflação de agosto, aí a gente recompõe o índice, que bancário é 1º de setembro a 31 de agosto. Eu creio que é o mesmo dos comerciários. Então, nós vamos, que os bancários estão pedindo a reposição da inflação mais 5% de aumento real. Eu creio que deve mexer sim, Jefferson. Agora, o que mais mexe, o que eu acho que nós vamos sentir, é a questão de você taxar o empréstimo, né, para trabalhadores, enfim, para todo mundo. Quando você aumenta o valor da taxa Selic, você coloca o imposto maior para os bancos, eles tendem a repassar isso. Então, pode realmente ter um problema. Mas o problema dos bancos não vão ser agora, vão ser para 2016, 2017, agora não. Como é que você está vendo as perspectivas para 2016 aí? É assim, primeiro que nós não sabemos o que pode acontecer com o governo federal, né? Existe essa crise política que a Dilma tem que tentar de todas as formas se superar, tem que dialogar muito com a Câmara dos Deputados. É assim, a perspectiva é um pouco ruim, mas eu acho, Jefferson, que acertando o lado político, a questão do econômico ele vai ser natural. Tanto a Fiesp como a Fierj, né, do Rio de Janeiro, o presidente do Banco Bradesco, o presidente do Itaú deram demonstrações de que não pode se discutir impeachment nesse momento, e sim que o Brasil tem que andar, porque os empresários estão deixando de ganhar dinheiro. Então essa crise passa a ser um pouco complicada. A perspectiva que eu tenho para o ano que vem é assim, Jefferson, tem que ver muito o que vai acontecer nesse ano. Eu estou um pouco apreensivo, né? Quando você vê os grandes jornais, as grandes mídias, dialogando que a Dilma tem que deixar a presidência da República, eu tenho que fazer as reformas, a mídia pautar a presidenta Dilma, eu acho isso muito delicado. Mas ela também tem que dar mostra, né, de que está com vontade de fazer as mudanças e as mudanças necessárias. Muito se critica que o governo federal tem 39 ministérios. O governo do estado de Santa Catarina tem 54 secretarias. Só para fazer uma comparação aí. E Santa Catarina é pequena comparado ao governo federal. Tá certo. Bom, infelizmente nosso tempo chegou aqui ao final. Queria agradecer a participação da Kelly Domingues. Obrigado, parabéns aí pelo novo posto na Corte Estadual. Tafarel, obrigado mais uma vez pela sua participação também, pelas informações importantes que você trouxe aqui. E o TV Secor fica por aqui, você já sabe. Não fique só, fique sócio. Confira no site do sindicato em www.secor.org.br todos os benefícios e vantagens de ser um associado. E eu aguardo você na próxima semana. Até lá.